Vamos aprender sobre a NBC TG18, investimento em coligada, em controlada e empreendimento em controlado em conjunto? O objetivo dessa norma é a aplicação do método da equivalência patrimonial quando a contabilização de investimento em coligada, em controlada e em empreendimentos controlados em conjunto. E coligada é a entidade sobre a qual o investidor tem influência significativa. Controle conjunto é o compartilhamento contratualmente convencionado do controle de negócio que existe somente quando as decisões sobre as atividades relevantes exigem o consentimento unânime das partes que compartilham o controle. Demonstrações consolidadas são as demonstrações contábeis de um grupo econômico em que ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas, despesas e fluxo de caixa da controladora e de suas controladas são apresentados como se fossem uma única entidade econômica. Empreendimento controlado em conjunto, ou joint venture, é um acordo conjunto por meio do qual as partes que detêm o controle em conjunto do acordo contratual têm direito sobre os ativos líquidos, ou seja, sobre o patrimônio líquido desse acordo. Influência significativa é o poder de participar das decisões sobre políticas financeiras e operacionais de uma investida, mas sem que haja o controle individual ou conjunto dessas políticas. Investidor conjunto ou joint venturer é uma parte de um empreendimento controlado em conjunto, joint venture, que tem o controle conjunto desse empreendimento. E método da equivalência patrimonial é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo custo e a partir daí é ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investidor sobre os ativos líquidos, ou seja, sobre o patrimônio líquido da investida. As receitas ou as despesas do investidor incluem a sua participação nos lucros ou prejuízos da investida, e os outros resultados abrangentes do investidor incluem a sua participação em outros resultados abrangentes da investida. Negócio em conjunto é um negócio do qual duas ou mais partes têm controle conjunto. A influência significativa, ela existe se o investidor mantém direta ou indiretamente, por exemplo, por meio de controladas, 20% ou mais do poder de voto da investida. Então, quando se tem esse percentual de 20% sobre o poder de voto, ou seja, nas ações com direito a voto da investida, presume-se que esse investidor tem influência significativa, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário. Essa influência significativa geralmente é evidenciada por meio de uma ou mais das seguintes formas, como, por exemplo, representação no conselho de administração da diretoria da investida, participação nos processos de elaboração de políticas, inclusive em decisões sobre dividendos e outras distribuições, operações materiais entre o investidor e a investida, intercâmbio de diretores ou gerentes e fornecimento de informação técnica essencial. A aplicação do método requer que a entidade com controle individual ou conjunto, compartilhado com influência significativa sobre uma investida, deve contabilizar esse investimento utilizando o método da equivalência patrimonial, a menos que o investimento se enquadre em alguma exceção na norma que nós vamos ver agora. Quais são as exceções? Então, a entidade não precisa aplicar o método da equivalência patrimonial aos investimentos em que detém o controle individual ou conjunto, controle compartilhado, também joint venture, ou exerça influência significativa se a entidade for uma controladora que, se permitido legalmente, estiver dispensada de elaborar demonstrações consolidadas pelo enquadramento na exceção, ou se todos os seguintes itens forem observados. Então, tem que ser observados todos os seguintes itens. O primeiro deles é que a entidade é controlada integral ou parcial de outra entidade, a qual, em conjunto com os demais acionistas ou sócios, incluindo aqueles sem direito a voto, foram informados a respeito e não fizeram objeção quanto à não aplicação do método de equivalência patrimonial. Os instrumentos de dívida ou patrimoniais da entidade não são negociados publicamente, ou seja, em bolsas de valores domésticas ou estrangeiras, ou mercado de balcão, incluindo mercados locais e regionais. A entidade não arquivou e não está em processo de arquivamento de suas demonstrações na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, ou outro órgão regulador, visando a emissão e ou distribuição pública de qualquer tipo ou classe de instrumentos no mercado de capitais, e a controlada final ou qualquer controladora intermediária da entidade disponibiliza ao público suas demonstrações contábeis, que elas são elaboradas em conformidade com as normas contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, em que as controladas são consolidadas ou são mensuradas ao valor justo por meio do resultado. Quando o investimento em coligada, controlado em conjunto, ou empreendimento controlado em conjunto,
for mantido, direta ou indiretamente, pela entidade que seja organização de capital de risco, essa entidade pode adotar a mensuração ao valor justo por meio do resultado para esses investimentos, separadamente para cada coligada controlada ou empreendimento controlado em conjunto, no seu reconhecimento inicial. É descontinuado o uso do método da equivalência patrimonial a partir da data em que o investimento deixar de se qualificar como coligada, controlada ou como um empreendimento controlado em conjunto. Se o interesse remanescente no investimento, antes qualificado como coligada, controlada ou empreendimento controlado em conjunto, for um ativo financeiro, a entidade deve mensurá-lo ao valor justo. Os resultados decorrentes das transações descendentes, também conhecidas como downstream, que é quando a controladora negocia algo, vende para a controlada, por exemplo, não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais da controladora, enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço da adquirente pertencente ao mesmo grupo econômico. Isso também tem que ser aplicado, inclusive, quando a controladora for, por sua vez, controlada de outra entidade do mesmo grupo econômico. E o que é uma transação ascendente dentro do grupo econômico, ou seja, entre controladora e controlada, mais conhecido como upstream, é quando a controlada, por exemplo, vende algo para a controladora, e de transações entre as controladas no mesmo grupo econômico devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis da vendedora, mas não devem ser reconhecidos nas demonstrações individuais da controladora, enquanto os ativos transacionados estiverem no balanço de adquirente pertencente ao grupo econômico. Esses efeitos devem ser, portanto, os lucros não realizados no grupo econômico, nas demonstrações consolidadas, devem ser ajustados. O investimento em coligada, controlado ou empreendimento controlado em conjunto deve ser contabilizado pelo método de equivalência patrimonial a partir da data em que o investimento se tornar sua coligada, controlada ou empreendimento controlado em conjunto. Na aquisição desse investimento, quaisquer diferenças entre o custo do investimento e a participação do investidor no valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis na investida devem ser contabilizados da seguinte forma: o ágio fundamentado em rentabilidade futura, conhecido também como goodwill, relativo a uma coligada, a uma controlada ou a empreendimento controlado em conjunto, né, neste caso, no balanço individual da controladora, deve ser incluído no valor contábil do investimento e a amortização do goodwill não é permitida. Qualquer excedente de participação do investidor no valor justo líquido dos ativos e passivos identificáveis da investida sobre o custo do investimento, que também é conhecido como ganho por compra vantajosa, deve ser incluído como receita na determinação da participação do investidor nos resultados da investida no período em que o investimento for adquirido. Então, quando o valor pago pelo investimento é maior do que o valor justo proporcional desse investimento, nós temos o goodwill, que deve ser somado ao investimento lá no ativo não circulante e não deve ser amortizado. E quando o valor pago for menor do que o valor justo desse investimento, a gente reconhece uma receita por ganho de compra vantajosa. Então não é, essa receita não deduz do investimento, mas sim é uma receita lá no resultado. Quando as demonstrações contábeis da investida, utilizadas para aplicação do método de equivalência patrimonial, forem de data diferente da data usada pelo investidor, ajustes pertinentes devem ser feitos em decorrência dos efeitos de transações e eventos significativos que ocorrerem entre aquela data e a data das demonstrações contábeis do investidor. A defasagem máxima entre as datas de encerramento das demonstrações da investida e do investidor não deve ser superior a 2 meses e as demonstrações devem ser elaboradas utilizando práticas contábeis uniformes para eventos e transações de mesma natureza em circunstâncias semelhantes. Devem ser efetuados ajustes necessários para adequar as demonstrações contábeis da investida às práticas contábeis do investidor, independentemente de data, a data da demonstração do investidor e da investida. Após reduzir até zero o saldo contábil da participação do investidor, perdas adicionais devem ser consideradas e um passivo deve ser reconhecido somente na extensão em que o investidor tiver incorrido em obrigações legais ou construtivas não formalizadas ou tiver feito pagamentos em nome da investida. Se a investida subsequentemente apurar lucros, o investidor deve retomar o reconhecimento de sua participação nesses lucros somente após o ponto em que a parte que lhe cabe nesses lucros posteriores se igualar à participação nas perdas não reconhecidas. Nesse caso, é possível o reconhecimento de um passivo. Em função do ágio por expectativa de rentabilidade futura, o goodwill, integrar o valor contábil do investimento líquido na investida,
ele não deve ser reconhecido separadamente, ele não deve ser testado separadamente com relação ao seu valor recuperável. E o valor contábil total do investimento é que deve ser testado como um único ativo, conforme a NBC TG01, que fala sobre a redução ao valor recuperável de ativos. Portanto, o goodwill não deve ser testado, o teste de impairment ou teste de redução ao valor recuperável do goodwill decorrente dessa aquisição de uma investidora por uma investida, esse goodwill deve ser testado junto com o investimento e não separadamente. O valor recuperável de investimento em coligado ou empreendimento controlado em conjunto deve ser determinado para cada investimento, a menos que a coligada ou empreendimento controlado em conjunto não gerem entradas de caixa de forma contínua, que sejam em grande parte independentes daquelas geradas por outros ativos da entidade. E aqui uma norma contábil, portanto, e até o próximo vídeo em que vamos testar o que nós aprendemos aqui na teoria sobre a NBC-TG 18. Até lá!